Meu padrasto trai minha mãe, então nos vingamos. Eu, 24 anos minha mãe, 50 anos mãe, meu irmão, 23 anos irmão, minha irmã, 30 anos irmã, pai adotivo infiel, 45 anos Cris, colega de trabalho do padrasto, 25 anos Beth, a outra mulher, 40 anos Darla. Eu me mudei para a casa da minha mãe depois que o casamento dela de 25 anos com meu pai biológico terminou. Ele era um manipulador, mas essa é outra história. Pouco depois do divórcio, minha mãe me apresentou ao namorado dela na época, Cris. Agora, minha mãe trabalhava como agente penitenciária na cadeia do condado. O namorado era um ex-detento, preso por dirigir sob a influência de álcool. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas minha mãe estava sofrendo pela longa união, e eu não queria tocar no assunto. Cris parecia fazê-la feliz, e isso bastava para mim. Eu, meu irmão e minha irmã todos nos mudamos para a casa da minha mãe e Cris, e parecia que estávamos nos dando bem. Cris e eu nos aproximamos um pouco por causa do nosso amor por videogames, e tudo parecia bem. Isso foi até 2017. Devido ao DUI anterior de Cris, ele precisava comparecer regularmente para verificações de liberdade condicional no tribunal. Um dia, ele não voltou, e ficamos um pouco preocupados. Em seguida, recebemos uma ligação dele, do Texas. Acontece que, quando ele chegou ao tribunal naquele dia, foi surpreendido pelo FBI. Sua família do Texas estava implicada em diversos crimes relacionados a gangues e drogas, e devido a uma situação em que ele estava em um veículo durante uma entrega de drogas, ele também estava envolvido. Ele acabou concordando em testemunhar contra os membros de sua família em troca de uma sentença mais curta e permissão para sair da prisão antes do julgamento. Minha mãe ficou arrasada, e ao longo de muitas ligações ao longo de um ano, eles planejaram seus planos de casamento quando ele retornasse. Seu proprietário na loja do Dairy Queen onde ele trabalhava permitiu que ele voltasse também, na posição de gerente da loja. Pouco depois, começou a bebedeira. Obviamente, devido ao seu DUI, Cris claramente não era estranho à bebida. Ele começou a beber cada vez mais, a ponto de consumir metade de um pacote de 24 latas de cerveja por dia. Cris era um bêbado mal-humorado. Ele começava regularmente brigas quando estava bêbado, e embora nunca tenham ficado físicas, ele não era exatamente gentil com suas palavras. Minha mãe permitiu seu comportamento por vários anos, dizendo que o estresse estava afetando tanto no trabalho quanto pelo julgamento iminente. Finalmente, depois de vários anos, minha mãe teve o suficiente. Cris chegou em casa extremamente bêbado uma noite, e minha mãe o confrontou. Ela perguntou se ele estava bebendo, e quando ele não negou, ela o expulsou. Ele foi morar com um amigo temporariamente. Na manhã seguinte, mãe pediu para ajudarmos a reunir algumas de suas coisas para que ele não precisasse voltar para casa até estar sóbrio. Enquanto estávamos reunindo suas coisas, ouvimos uma batida na porta da frente. Abrimos e encontramos Beth, uma das colegas de trabalho de Cris e alguém que estudou comigo no ensino médio. Ela disse à minha mãe que tinha algo importante para compartilhar. Depois de sentar minha mãe e pedir para ela não revelar de onde obteve as informações, Beth contou à minha mãe sobre como Cris estava traindo-a com Darla. Como ele regularmente fazia com que Darla realizasse atos sexuais em torno de seu local de trabalho. Como Beth os pegou. E como Cris disse a ela que se ela contasse à minha mãe, ele a demitiria, ele era o gerente da loja. E, finalmente, como Darla estava grávida. Minha mãe ficou furiosa. Depois que o choque inicial passou, ela nos disse para reunir todas as coisas de Cris e jogar do lado de fora. Pegamos tudo dele e jogamos tudo no beco atrás de nossa casa. Cris não tinha motivo nem capacidade para retornar à casa, era alugada, apenas minha mãe estava no contrato, então sem problemas. Enquanto isso, ela ligou e o confrontou. Ele confessou todo o caso e disse que ficou feliz por Darla estar grávida porque finalmente teria um filho próprio. Minha mãe se recusou a ter mais filhos, nós três éramos um grande peso para o corpo dela, ela provavelmente não sobreviveria a mais uma gravidez. Ele se recusou a se desculpar por qualquer uma de suas ações.
Minha mãe organizou para que ele recolhesse seus pertences no beco, com um policial presente, e ele saiu de nossas vidas. A vingança. Agora, minha mãe claramente queria se livrar dele e seguir em frente. Ela já estava bastante emocional com todo o episódio e não queria mais nada dele. Mas minha irmã, meu irmão e eu tínhamos outras ideias. Primeiro, ligamos para o local de trabalho dele. O Dairy Queen opera como uma franquia de propriedade independente, e o proprietário desta filial possuía várias filiais na área. Ele também era um bom amigo. Informamos sobre os atos sexuais realizados nas instalações, e ele tomou as medidas para tirar Chris de sua posição e proibi-lo de qualquer uma das filiais na área. Curiosamente, Beth conseguiu a posição dele depois que ele saiu e agora administra tudo de maneira eficiente e limpa. Chris não tinha mais emprego ou lugar para morar, então foi morar com Darla em uma cidade a cerca de 1 hora de distância. Descobrimos que ele começou a trabalhar em outro Dairy Queen naquela cidade e informamos o proprietário desse local sobre a situação. Levou significativamente mais tempo, devido à ausência de ações indecentes ocorrendo lá, mas eventualmente ele perdeu esse emprego também. Pouco depois, Chris começou a dirigir ao redor de nosso bairro, aparentemente nos vigiando, provavelmente por causa da perda de emprego. Agora, devido a toda a situação no Texas, ele nunca teve sua liberdade condicional suspensa por seu DUI e, portanto, ainda não tinha carteira de motorista. Ele nunca precisou dirigir quando morava conosco, já que o trabalho era local e poderíamos levá-lo quando necessário. Mas aqui estava ele, claramente dirigindo sozinho quando não deveria. Entramos em contato com a polícia e informamos sobre o veículo de Darla em nosso bairro, e que acreditávamos que Chris estava dirigindo, sem carteira. Pedimos que o parassem da próxima vez que o vissem, pois provavelmente seria se dirigindo novamente. Não demorou muito, algumas semanas depois, fomos informados de que Chris foi realmente parado e enviado de volta para a cadeia local por dirigir sem carteira e sob influência de álcool. A polícia também fez uma busca na casa em que ele estava morando e encontrou várias armas no local. Como ele era um criminoso, não tinha permissão legal para ter armas na propriedade, o que significava mais tempo na prisão. Quando seu tempo na prisão terminou, foi exatamente a tempo de ser enviado de volta para a prisão no Texas para o julgamento. O filho de Chris nasceu enquanto ele estava na prisão. Darla aparentemente percebeu o quanto Chris era uma pessoa horrível e cortou os laços com ele enquanto ele estava na prisão. Durante o tempo na prisão, Chris começou a enviar toneladas de cartas para minha mãe, dizendo quanto lamentava, implorando para que ela o aceitasse de volta e reclamando que não era culpa dele, tudo na mesma carta, vale ressaltar. Minha mãe queimou todas elas. Seguimos em frente, mudando de estado. Chris aparentemente saiu da prisão há alguns anos e agora mora no Kansas, lutando contra a pensão alimentícia, pela qual Darla o processou. Minha mãe agora tem um novo namorado, que a trata bem e se preocupa muito mais do que Chris já fez. Meu irmão e minha irmã seguiram em frente, e eu ainda moro com minha mãe, ajudando-a com a casa recém-comprada que estamos reformando. A vida está indo bem. Lembrei-me disso durante uma conversa com um colega sobre traição, e pensei em compartilhar aqui para que outros também possam aproveitar.